Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Agora em fevereiro a Gazeta está completando 101 anos, hein? E tem uma promoção especial para você que sempre acompanha o podcast ser nosso assinante. Plano digital fica apenas por R$ 9,90 ao mês, nos primeiros 12 meses. Para aproveitar, é só você acessar o link na descrição do episódio de hoje. Só R$ 9,90 ao mês nos primeiros 12 meses para você se tornar um assinante aqui da Gazeta do Povo. 13 ministros do governo Bolsonaro participaram da farra dos jatinhos nas viagens internacionais. Acabou a mamata? Acabou a mamata? Essa é a nova política. Esse aí que você ouviu é o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Em uma live nas redes sociais, ele criticava o uso de aviões da FAB em viagens internacionais por ministros do atual governo. Claro, isso aconteceu dias depois da polêmica causada pelo caso do Vicente Santini, ex-ministro interino da Casa Civil, após ele ter sido flagrado em um voo da Suíça para a Índia em um avião da FAB. Ele acabou sendo demitido, pelo presidente Jair Bolsonaro, no caso que gerou até uma crise entre Bolsonaro e a Casa Civil. Pois bem, a bancada do PT na Câmara, inclusive, entrou com uma ação pedindo que o Vicente Santini faça o ressarcimento dos gastos públicos referentes à viagem. Mas essa prática de uso e, por vezes, abuso dos aviões da Força Aérea já vem de longa data, desde as épocas dos governos petistas. E esse é um assunto aqui do 15 Minutos de hoje. Para falar sobre ele, eu chamei o Lúcio Vaz, o fiscal dos políticos, que é blogueiro da Gazeta do Povo e assina matéria sobre esse assunto. Tem um caso que já chama atenção de cara, o Lúcio, que é o ex-ministro da Educação, o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, também ex-candidato do PT à presidência da República. Ele, quando ainda ministro da Educação, usou bastante aviões da FAB para fazer deslocamentos entre Brasília e a cidade de São Paulo, né, Lúcio? Exatamente. O Fernando Haddad, para você ter uma ideia assim para começar, ele fez 97 voos de Brasília para São Paulo, acompanhado da mulher, da filha, além de algumas outras autoridades e assessores. E desses voos todos, 46 voos foram exclusivos para São Paulo. Não tinha nenhum outro ministro, era só ele e a família. Em 15 desses deslocamentos, estava apenas ele, a mulher e a filha. Em alguns outros voos estavam a mãe e o filho do ministro. Então você vê que esse é o caso mais assim, flagrante, mas havia outros casos também. Os ministros viajavam muito para sua residência. Naquela época era permitido viajar para a residência. Isso mudou em 2015. Então, assim, tem casos, por exemplo, o ministro Múcio, que agora é ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio. Isso. Ele fez, durante 2 anos em que foi ministro das Relações Institucionais do Lula, ele fez um total aí de 71 voos para a sua casa. 71 voos. Ele morava em Recife, então ele fez isso durante 22 meses. E há outros casos, além de ministros também, os presidentes da Câmara na época também faziam muitas viagens. Por medida de economia, o governo federal limitou o uso de aviões da FAB por ministros e por comandantes das Forças Armadas. A partir de hoje, com o decreto da presidente Dilma Rousseff, ministros e comandantes das Forças Armadas não podem mais usar aviões da FAB para deslocamentos até suas residências. O benefício foi mantido para o vice-presidente da República e para os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Agora, você citou aí, Lúcio, importante a gente dizer, Nessa época aí, 2008, 2009, no caso, por exemplo, os voos do ministro José Múcio, próprios voos do Haddad também, 2011, 10, eles podiam, os ministros podiam fazer essa volta para casa, isso ainda era permitido. Como que mudou isso e quando que mudou? Olha, isso foi um decreto da presidente Dilma Rousseff, é o decreto 8.432 de 2015. Com esse decreto, como havia muita pressão da imprensa na época, publicava esses dados, então ela suspendeu a utilização de aeronaves da aeronáutica, da FAB, em deslocamento para o local de domicílio dos ministros. Mas ela, ao mesmo tempo que fez isso, ela preservou algumas autoridades.
ela não quis mexer em outros poderes, então ficou permitido que o vice-presidente da República e os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal continuassem a usar os seus jatinhos para ir para casa no final de semana, como aliás a gente mostrou em 3 matérias recentes aí, né, dos presidentes da Câmara, do Senado, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, e também o presidente Supremo, Dias Toffoli, que viajaram muito, inclusive, para casa usando jatinhos. O Rodrigo Maia, por exemplo, fez 230 deslocamentos em aeronave da FAB no ano passado, sendo 46 para a casa dele no Rio de Janeiro. Voltando aqui ao caso dos voos dos ministros, à época ainda nos governos petistas, aqui eu estava vendo também, Lúcio, na sua reportagem, Sim. Tem algo que é parecido com o que a gente já falou outras vezes também. Não há uma transparência total em relação a gastos, a quanto foi gasto exatamente, né, em cada um desses voos, né? Pois hoje não é divulgado isso, porque na verdade também antes não era divulgado, mas você fazia um cálculo a partir do modelo utilizado, modelo de aeronave utilizado. Então você fazia calculava horas voo, né? E a partir daí você conseguia a quilometragem percorrida e o custo, né? Porque cada hora de voo tem um custo específico para cada aeronave. Mas esse documento, né? Eu consegui na época, foi publicado na Folha de São Paulo. Eu consegui que um deputado paranaense, né, o Rubens Bueno, fizesse o requerimento de informação à presidência, que divulgou todos os dados com absolutamente todos os detalhes, né? E depois a presidente Dilma fez uma regulamentação, mas só nessa questão aí da viagem para a sua casa. O uso de jatinhos da Força Aérea teve repercussão negativa em outros episódios. Em 2013, por exemplo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi de Brasília a Recife para fazer um implante capilar. Ele acabou devolvendo aos cofres públicos o custo da viagem, R$27 mil, valor calculado, segundo o Senado, pela FAB. A aeronáutica passou a divulgar esses voos a partir de julho de 2013. Só que vem um pouco mais resumido. Quer dizer, tem o nome do cargo, né, que utiliza, o ministro, o presidente da Câmara, e também tem a data, né, e o local, o trecho percorrido. Mas não tem o tipo de aeronave, que é fundamental para você saber tanto a quilometragem percorrida quanto o custo, principalmente o custo. Então isso, desde 2013, foi divulgado, mas de uma forma muito mais resumida, sendo que os voos do presidente da República, eles nunca mais foram divulgados, eles não são tornados públicos, os voos do presidente da República. A alegação que é uma questão de segurança, porque pessoas que queiram sabotar um voo, né, até derrubar um voo desses, com as informações que a gente divulga, o tipo de aeronave, o trajeto e tal, eles podem ter mais informações para fazer um atentado. Então não são divulgados. E essa documentação que eu consegui de forma inédita, exclusiva, em 2012, nunca mais se conseguiu um dado tão preciso, tão detalhado, né, dessa movimentação de todas as autoridades com jatinhos da aeronáutica. Voltando aqui a um pouco de números aqui, Lúcio, os ministros da presidente Dilma e quanto gastaram os ministros na época do presidente Lula, você tem esses dados aí? Sim, a gente fez uma comparação aqui, porque o governo da Dilma estava iniciando, né? Isso. Sim. Foi final de 2011, não tinha ainda nenhum ano de governo. Então a gente pegou os primeiros 10 meses da presidente Dilma em 2011 e comparou com os primeiros 10 meses de 2007 do governo Lula. E deu uma diferença bem considerável. Quer dizer, os ministros da presidente Dilma, eles gastaram 15,3 milhões de janeiro a outubro de 2011, enquanto os auxiliares do Lula gastaram 12,9 milhões no mesmo período em 2007. Né? Foi um acréscimo de 20% em relação a mais, né, dos ministros da Dilma. Por outro lado, considerando só as viagens presidenciais, o Lula ganhou de sobra, porque a presidente Dilma, nesses 10 meses, gastou 11,6 milhões, né, enquanto o presidente Lula, no mesmo período, em 2007, gastou 22,4 milhões, a Dilma 11,6 milhões. Então, o Lula gastou mais que o dobro. E os custos dos presidentes é maior, evidentemente, do que o dos ministros, porque além do avião presidencial que transporta o presidente, que na época era um Airbus 319, há também despesa de um escalão avançado, que é outro avião que vai para preparar a viagem, né? E também um avião de reserva que viaja junto com o presidente
praticamente junto com o presidente, para qualquer eventualidade se recorre a esse avião. Pois é. Bom, todos os detalhes na reportagem do Lúcio Vaz na Gazeta do Povo. Obrigado, Lúcio. Até a próxima. Até, cara. O Congresso está passando a ocupar um lugar que é seu por direito, como o epicentro do debate e da negociação em torno das questões vitais para o desenvolvimento do nosso Brasil. A fala do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na abertura dos trabalhos deste ano na Câmara, foi interpretada como um indicativo de que uma tendência do ano passado seria repetida ou até mesmo reforçada agora em 2020. A do protagonismo da casa e, mais especificamente, do próprio Rodrigo Maia, né, que se apresenta como um contraponto aí à gestão Bolsonaro no governo. O Maia tem pautado, por exemplo, a agenda econômica nacional, além de discussões no campo social e até pitacos na política. Para falar sobre esse protagonismo do presidente da Câmara, eu chamei aqui no 15 Minutos o Olavo Soares, repórter da Gazeta em Brasília. Maiamentarismo. Explica aí o que seria isso, hein, Olavo? Olá, Márcio. Olá, pessoal. Um prazer falar com vocês. Pois é, o maiamentarismo, né? Uma criação do Celso Rocha de Barros, uma criação muito feliz, porque é o que a gente tem visto mesmo no Brasil. O governo Bolsonaro é um governo que, desde o primeiro momento, ele negocia de forma diferente com o Congresso. A gente, claro, se recorda da história do Bolsonaro, como o Bolsonaro se tornou presidente da República, oriundo de um partido pequeno, sem nunca ter passado pelo Poder Executivo antes, montando uma relação com o Congresso diferente de todos os seus antecessores, enfim. Todo esse contexto deu espaço para que a Câmara dos Deputados, para que o Congresso também, o Senado junto, mas mais ainda a Câmara, ocupasse um protagonismo que até então não havia sido identificado no Brasil. A Câmara, por exemplo, foi a grande responsável para que a gente tivesse em 2019 a aprovação da reforma da Previdência. A reforma acabou tendo mais a cara da Câmara do que a cara do ministro Paulo Guedes, do que a cara do próprio Jair Bolsonaro, enfim. Nós ficamos muito mal acostumados no Brasil, desde a redemocratização, com esses governos de coalizão, onde o parlamento era quase um apêndice do poder executivo. Com um novo momento da política brasileira, que eu espero que de fato ele se aprofunde, que a gente avance, né, numa nova forma de relacionamento, o parlamento assume o protagonismo. Então foi esse contexto que a gente teve ao longo de todo o ano passado e que a gente tende a ter de novo esse ano. Uma Câmara dos Deputados muito influente, pautando vários assuntos, colocando questões na frente do debate. A gente deve ter nesse 2020, por exemplo, a reforma tributária, mais uma vez, a reforma, assim como foi com a Previdência, a reforma tendo a cara da Câmara e não a cara do Executivo, a reforma administrativa possivelmente também seguindo a mesma linha. Esse é o contexto, um contexto de uma Câmara dos Deputados fortalecida, que faz a agenda do país e tem no Rodrigo Maia a sua principal figura. Pois é, e essa postura dele, né, Olavo, tem angariado aí mais elogios do que críticas, por enquanto, pelo menos no meio político, né? É curioso, Márcio, porque assim, a gente não ouve ninguém pegar o microfone e falar mal do Rodrigo Maia. É uma postura muito, muito curiosa, assim, e mesmo nos bastidores, aliás, praticamente não se ouve algum político de relevo no âmbito do Congresso Nacional falar mal do Rodrigo Maia, criticar o Rodrigo Maia, contestar o Rodrigo Maia. A gente até ouve, claro, uma crítica ou outra, uma decisão. Por exemplo, o Rodrigo Maia, ele é uma figura que não é simpática, ele é uma pessoa, né, que não preza pela simpatia, mas enfim, em termos da condução política, da atuação, da maneira como ele tem se portado como presidente do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados, melhor dizendo, isso não desperta críticas. Isso eu estou falando de políticos do PT, de políticos do PCdoB, de políticos do PSL, de políticos do Democratas, enfim, é praticamente um consenso mesmo. As críticas que existem ao Rodrigo Maia hoje, elas acabam ficando apenas mais do que numa espécie de submundo, digamos assim, porque o Rodrigo Maia, ele se tornou uma figura bastante criticada na internet, naquele universo mais bolsonarista raiz, digamos assim, né, da internet, dos memes, dos grupos do bolsonaristas, que aí sim o pessoal faz muita piada com o Rodrigo Maia, ou não só piada, aliás, faz críticas severas à postura
postura dele, a atitude dele, enfim, mas digamos que esse é o único universo em que a gente vai encontrar hoje críticas pra valer contra o Rodrigo Maia. Fora disso, só elogios. Eu quero saber se o senhor acha que algum dia você vai estar sentado num boteco no Rio de Janeiro e alguém vai dizer, cara, muito obrigada porque você conseguiu melhorar a economia, porque você ajudou o Brasil a sair de um buraco. O senhor acha que o senhor vai ter isso algum dia com um discurso que o presidente Jair Bolsonaro ainda faz? Eu acredito que sim, eu acho que já tá mudando. Eu acho que a minha impressão, eu fui no Rio nesse final de semana e fui muito bem recebido nos lugares que eu fui, na padaria, não no boteco, mas numa padaria de manhã, antes do almoço com meus pais. Olavo Soares, de Brasília, obrigado, até a próxima. Obrigado, Márcio, um abraço, até a próxima. Terminando aqui mais um 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, na minha conversa com o Lúcio Vaz, você ouviu trechos de uma reportagem exibida em 2015 no Jornal Nacional da TV Globo, que falava sobre o decreto da então presidente Dilma regulamentando os voos de ministros em jatinhos da FAB. Já na minha conversa com o Olavo Soares, você ouviu trechos da entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, exibida em agosto de 2019. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro, da Jennifer Ribeiro e do Durval Ramos, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!